Todos precisam de um lar, um refúgio onde encontrar repouso e paz. Esse lar vai muito além de uma construção para nos abrigar da chuva, do vento e do sol. Diz respeito ao círculo mais íntimo das pessoas com quem convivemos, à rua e à cidade em que moramos, ao país onde nascemos, à língua materna, à cultura que modela nossa visão de mundo. Tudo isso contribui para formar em nossas memórias uma ideia de lar. Aonde quer que você vá, um cordão umbilical invisível o manterá ligado às suas origens. Felizes aqueles os que têm um lar ou podem retornar a ele. Infelizmente, nem todos têm um lar. Milhões de pessoas estão em busca de um lugar para viver. Nos últimos anos, o mundo tem assistido em choque ao maior fluxo de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. Em suas palavras de despedida, Jesus prometeu a vida em um lugar infinitamente melhor. Ele disse: "Pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também." João 14, versos de 1 a 3. Nessas palavras encontramos todos os sentidos ligados à ideia de lar: pertencimento, afeto, laços, proximidade e amparo. Jesus viveu neste mundo para que um dia pudéssemos morar no mundo dele, um lugar perfeito, sem violência, doenças e morte, um ambiente de profunda paz, conforto e plena realização. Ele morreu para que pudéssemos viver e tivéssemos acesso irrestrito ao mais valioso título de cidadania. A segunda vinda de Cristo, anunciada ao longo de todas as Escrituras Sagradas, aponta para o maior êxodo, a maior imigração da história humana. O pecado provoca uma profunda separação entre nós e Deus, mas Ele, ainda assim, atuou ao longo da história para estar perto de nós. Para resolver o problema, Deus ordenou a Moisés: "E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles." Êxodo capítulo 25, verso 8. O propósito era redentivo. O Senhor morava entre seu povo para salvá-lo, perdoá-lo e purificá-lo. Por outro lado, havia uma série de medidas que o povo deveria tomar para se aproximar de Deus, as quais giravam em torno do sacrifício de animais, conforme as leis bíblicas exigiam. Havia um sistema de sacrifícios e, por meio deles, os pecados do povo eram expiados, ou seja, retirados deles e transferidos para as vítimas dos sacrifícios. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus capítulo 9, verso 22. Todo esse sistema sacrificial servia para representar o verdadeiro sacrifício que ocorreria no futuro, o do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. Na cruz, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios 5, verso 19. Considerando que Deus sempre quis morar com seu povo por meio do tabernáculo, e depois Jesus se tornou um tabernáculo humano para viver entre nós, muito em breve viveremos com Deus em seu tabernáculo real, em sua casa. Essa promessa é feita de modo mais terno e solene nas palavras registradas pelo apóstolo João. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: "Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos.
Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Apocalipse capítulo 21, versos de 3 a 5. Essas palavras têm aquecido corações ao longo dos séculos. Revelam que o Deus Criador do universo, o doador e mantenedor da vida, enxugará as lágrimas dos nossos olhos. Mostra que habitaremos com Ele no seu tabernáculo. Somente alguém que nos conhece, nos ama e sabe o que estamos passando tem essa liberdade de enxugar nossas lágrimas. Esse é o Deus bíblico, um Deus pessoal, que interagiu diretamente com Abraão, Moisés, Davi, Jeremias, Daniel, Pedro, Paulo e João, assim como interage conosco hoje e se envolve em nossa vida pessoal, guiando-nos pelo melhor caminho, se nós assim o permitirmos. Na nova terra, não haverá mais velórios, cemitérios, hospitais, trânsito congestionado, dívidas, nem impostos. Descobriremos o pleno sentido da liberdade. Mais uma vez, palavras são insuficientes para descrever os tesouros da nova vida que Deus tem preparado. Após revelar essas verdades maravilhosas, cheias de fé, ânimo e esperança, encontramos um forte apelo por uma decisão. Será possível que, ao descobrir tudo isso, ficaremos parados? Seguiremos nessa vida indiferentes a essas verdades e promessas divinas? Se Deus já cumpriu até aqui tudo o que prometeu, se todas as profecias da Bíblia já se cumpriram, por que essas últimas não se cumpririam? Se percebemos e experimentamos o milagre da vida no mundo atual, por que novos milagres não ocorreriam no futuro? O livro do Apocalipse termina com um convite divino. Esse convite é feito pelo Espírito e pela noiva, que é a Igreja de Deus. O Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve, diga: Vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Apocalipse 22, verso 17. Observe a expressão quem quiser. Ela é muito importante. Todas as promessas, o acesso à vida eterna com Deus e aos tesouros do universo, tudo isso depende de sua escolha. Você tem que querer. Quem quiser, irá. Quem não quiser, ficará de fora, pois Deus não força ninguém a nada, por mais que saiba qual seja o melhor caminho. Deus quer muito sua salvação e trabalha incansavelmente por isso, mas cabe a você decidir. Decida-se a estar junto a Cristo enquanto há tempo. Jesus ainda não veio, pois quer dar mais uma chance a muita gente. Reencontrar Jesus e viver com Deus é a nossa maior esperança. Decida hoje crer em Jesus Cristo, segui-lo e se preparar para uma nova vida.